Estamos de volta com o seu jornal Prêmio News nessa edição para você. E como você bem sabe, no terceiro bloco do nosso jornal diário, nós sempre trazemos a dica do especialista. E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos conversar com Cris Meloni, ela que é consultora de Feng Shui e também de ambientes internos. Cris, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fazia tempo que você não vinha aqui agraciar a gente. Estava com saudade. E a gente está na época do inverno e nada mais propício para falar dos ambientes dentro dessa estação, não é isso? Sim, com certeza. Entramos no inverno, agora dia 21, até tivemos o solstício de inverno e requer algumas coisas, umas diferenças para a gente fazer uma organização e mexer um pouco com a harmonia, trazer um pouco a harmonia, a energia da casa. É bem interessante nessa época do ano a gente fazer alguns ajustes na nossa casa, né? Alguns ajustes. Sem dúvida. O que você traz para a gente de importante nessa época de ano de fazer de alterações? Porque também a condição climática altera na energia do ambiente, né? Com certeza. Entrando no inverno, a gente entra numa energia yin, que é aquela energia mais introspectiva, de silêncio, de quietude, né? Então, requer, como tem ciclos, né? A vida tem ciclos, assim, as estações do ano também, e a estação do inverno é aquela coisa de ficar quietinha, de recolhimento, a gente pode observar na própria natureza, que a gente precisa desse momento, dessa pausa, para começar um novo ciclo, que é a primavera. Mas a gente vai falar do inverno, que é a energia yin, a energia de introspecção. Muito bem. O que você considera de mudanças iniciais? É claro que não tem nada muito abrupto, mas o que as pessoas podem fazer assim devagarzinho para tornar a sua casa mais aconchegante nessa virada de temperatura, nessa nova estação? Aqui a gente tem uma graça no hemisfério sul, né? A gente não ter muito... O inverno não é tão assim, principalmente onde nós estamos, não é tão forte, né? A gente sente algumas coisas, mas nem tanto. Mas o importante é deixar o sol entrar, abrir as janelas, porque a tendência é nós deixarmos as janelas mais fechadas, as cortinas. Então, deixar num período mais quente do dia, o sol entrar, deixar essa energia pura do sol, essa energia boa do sol, deixar circular o ar, abrir as janelas. Então, escolha um período quente aí do dia, por exemplo, no horário mais das 11, meio-dia, e deixa o sol entrar, deixa o vento, né? Renove o ar da sua casa. É importante isso, renovar o ar. E com relação aos aromas, Cris? Então, tem alguns aromas que são específicos, né? A gente pede muito nessa época do ano, o nosso corpo pede muito coisas quentes, né? Que aqueça. E existe na aromaterapia os aromas cítricos que a gente fala. Não é à toa que a natureza nos presenteia com laranjas, com a mexerica, né, a polcã, e existe um aroma chamado bergamota que é cítrico e ele aquece. Então, conforme você pode passar na mão esse aroma, né, essa essência, ou na última, por exemplo, você vai limpar a casa, que é importante você tirar, inclusive isso que eu queria também comentar, limpar, passar um pano, evitar muita poeira, né, para evitar a poeira, e usar na última água da limpeza umas essências de bergamota. Ela traz esse aquecimento pra gente. A bergamota. Muito bem. E o Feng Shui também entra nessa nova estação? Tem influência dentro dessa estação agora, do inverno? Tem, que foi como eu comentei, é a influência Yin e é a energia mais da água. Então, ela é uma energia mais quieta. Então, uma recomendação assim que os Feng Shuistas, né, nós pedimos, né, recomendamos, é que você crie um espaço. Por exemplo, se você não faz meditação, crie um espaço com almofadas, com um tapete, para você interiorizar. Não precisa, se você não sabe meditar, mas se interiorize, fique
assim, fique na quietude. E o tempo, né? O tempo frio, essa energia yin, né? Ela é propícia para isso. Então, acho que vale a pena tentar criar um cantinho de meditação, aí um cantinho de quietude na sua casa. Muito bem. Cris, as pessoas muitas vezes chegam do seu trabalho, do ambiente externo, com sapatos, tênis sujos, muitas vezes a própria roupa. Existe um canto específico na casa para deixar de molho ali, se é que a gente pode dizer assim, e depois limpar com calma, ao invés de sair entrando de qualquer forma? Influencia essa questão da limpeza também, de como chega da rua? Sim, influencia tanto na limpeza mesmo de sujeiras, né? Como também da energia. Por exemplo, eu costumo dizer, né, que a porta da entrada, a porta de casa, é a entrada do portal, é um portal. Você está entrando para o seu espaço sagrado. E a gente não vai querer trazer as energias, as coisas que a gente passou lá fora, para dentro de casa. Então, vamos deixar, por exemplo, de molho o calçado na porta da entrada. Dá para você criar, por exemplo, hoje tem muitas coisas, muitos objetos de organização que você pode deixar os seus sapatos lá do lado de fora. Você pode limpar também, mas é importante, ao entrar em casa, usar um chinelo, usar um outro tipo de sapato que não seja o que você usou lá no lado de fora. Muitas pessoas, inclusive, deixam essa regra, né? Ao entrar dentro da minha casa, você deixa o sapato do lado de fora. Com certeza, é muito comum. Isso é muito usado no Oriente, né? No Japão, as pessoas têm muito essa tendência. Você pode perceber que, às vezes, até em filmes, você assiste, as pessoas deixam o sapato fora, assim, na entrada. E lugares onde tem neve também é muito comum isso, você entrar. Então, sempre na porta da entrada tem uns chinelinhos, tem um local para você deixar. E aqui no Brasil é interessante, as pessoas estão adotando esse método, viu? É verdade. Agora, com relação às cores, a gente falou de aromas para deixar um pouco mais aberto, mais arejado o ambiente, mas as cores também influenciam na estação do ano ou não? Sim, influenciam. A gente precisa de cores quentes. Como o ar está frio, o ambiente está gelado, então as cores quentes, elas aquecem, né? Então, aquecem tanto você, né? E aquece o seu ambiente. Então, use mantas com cores mais vibrantes, por exemplo, laranja, o vermelho. Renove a decoração da sua casa com isso, com as cores cobertor mais vermelho, mais laranja, né? Para essas cores também aquecerem o corpo e aquecem a casa também, né? O ambiente num todo. Perfeito. Agora, com relação às cores do ambiente, vamos supor, a pessoa tem o seu dormitório, tem que ser uma cor mais neutra, ou de repente ela pratica atividade física num cômodo da casa, tem que ser uma cor mais estimulante. Não sei se a lógica é essa, mas influencia também, Cris? Influencia, principalmente no quarto de dormir, né? No quarto que a gente dorme, é interessante a gente ter um pouco as cores mais pastéis, as cores mais frias, né? Então, nesse caso, você vai usar cor quente nos adornos, nos objetos. Mas a cor da parede influencia bastante. Então, por exemplo, se você tem uma academia, então as cores vibrantes, elas animam mais. Mas para dormir, é importante que você tenha um repouso, né? Aquele repouso merecido. Seu corpo necessita do repouso. Se você coloca cores muito vibrantes, o seu corpo não vai entender, a sua mente, né? Não vai entender que você precisa descansar. Isso anima demais. Então é importante no quarto de dormir ter cores mais pastéis, né? Que é um pouco mais recomendado. Muito bem. E a gente está chegando no fim desse bloco, mas eu quero que você deixe mais algumas instruções, dicas para quem está em casa poder colocar em prática e aproveitar tudo que o inverno tem a oferecer. Afinal de contas, todas as estações têm o seu lado bom, né? Todas as estações. Foi como eu falei. A gente nós somos um ciclo, né? A nossa vida é um ciclo. As estações da natureza é um ciclo. E assim, aproveite, que eu gosto muito de falar e até fazer na minha casa, umas sopinhas, uns caldos mais quentinhos, aproveitar e fazer aquelas receitas, convidar os amigos para entrar em casa, para fazer aquela reunião. Isso é um jeito prático, experimentar fazer um artesanato, algum objeto ou até mesmo um hobby diferente
que você consiga fazer um pouco mais em casa, porque a tendência é mais a ficar em casa mesmo nessa época. Muito bem. Quem quiser te procurar para alguma consultoria ou de repente que você ajude a casa dessa pessoa, onde que te encontra? Então, eu estou à disposição, né, nas redes sociais. Eu tenho o blog crismelone.com.br e eu tenho ativo o meu Instagram, Cris Melone Feng Shui, que eu faço lives diárias. Tem no canal do YouTube também, Cris Melone. Que eu tenho alguns vídeos que explicam algumas dicas práticas e algumas técnicas também, né? E estou à disposição para fazer a consultoria. Obrigado, Cris. Obrigada a você pelo convite. Você é sempre bem-vindo aqui. Traga novos assuntos para a gente, para harmonizar os ambientes, trazer mais equilíbrio para as pessoas. Trago sim, obrigada. Gratidão. Muito bem, estas foram as informações, notícias, também entrevista da edição do Prêmio News de hoje. Siga com a nossa programação na Rede Prêmio TV, sempre feita para você. Até a próxima.